Eu queria que, antes de perguntar sobre o orçamento secreto para o José Trindade e a questão do Genivaldo, o Daniel Francês, a gente fez um programa, um texto sobre o Centrão, que a gente falou um pouquinho sobre a história dessa figura mitológica chamado Jair Messias Bolsonaro. Na verdade, quando eu estou numa angústia também de fazer além do orçamento secreto, uma pergunta para o José, mas eu quero, na hora que for perguntar para ele, eu vou perguntar as duas de uma vez. Queria perguntar para o Daniel Francês. Né? Daniel Francês, quando você pensa em 30 anos de Jair Messias Bolsonaro, aquele lance dele de aparecer em programas como o CQC, falando coisas absurdas e todo mundo achando graça, uma postura totalmente conservadora, falando o nome da pátria e da família, um ex-paraquedista. Isso foi caindo no colo do povo e metendo pau de maneira mais absurda, covarde. Todo esse pessoal que está aí, e eu acho que o Zé Trindade falou uma coisa muito interessante do Arthur Lira e do Centrão, que eles tiraram a Dilma, assim como o Glailson, foi na sujeira. Foi na sujeira, como falando no vulgo popular. Mas aí ninguém conhecia de fato quem era o Jair Messias Bolsonaro. Quem é, o que ele fez, qual era que ele representava. Em resumo, Daniel Francês, o Jair Messias Bolsonaro, ele tem esse governo dele corrupto, vem numa questão de alianças para ter governabilidade, ou ele sempre foi corrupto? Você pode tecer a palavra sobre isso aí, por favor, antes de eu passar a bola para o José e depois para o Glailson? A gente tem um vídeo, acho que bem lembrado, Abreu, que é o Bolsonaro e o Centrão, que fala um pouco dessa trajetória dele, desde quando ele iniciou na política, por dentro desse esquema, desse grupo, né, que é o grupo mais fisiológico, mais corrupto que tem na política brasileira, que é o Centrão. Então, eu acho que a própria esquerda ela acabou meio que deixando isso passar despercebido na próprio processo eleitoral, quando entrou naquela discussão de que o Bolsonaro ele é o fascista, ele é o nazista, ele é o cara que faz alusão à ditadura, mas ele não é só isso, ele é o cara do Centrão, gente. Ele porque, na verdade, como o Gleison coloca, ele ganhou muitos adeptos com o discurso da anticorrupção. Então, acho que era importante desvendar esse mistério. Será que quem é esse cara? Ele é o cara de fora da política, né? O cara que chegou agora, que não tem aqueles cacoetes do político, aquele jeito do político, fala o que pensa. Na verdade, isso é um personagem. Né? Ele treinou isso 35 anos. Né? Comer farofa, se jogar farofa e gravar isso para parecer que ele é do povão. Na verdade, isso é um personagem. Ele foi criado, ele foi forjado para ser assim, o cara do povão e o cara fora da política. O cara que chegou agora, né? Então, além de ser nazista e fascista, que todo mundo sabe que ele é, mas ele é o cara que expressa o que tem de mais corrupto na política brasileira. E aí, assim, acho que esse programa é interessante porque a gente pode... Acho que o José já fez um apanhado bem interessante e o Glailson fez uma análise mais profunda sobre a questão da retórica da corrupção que é utilizada por esses mesmos grupos, né, autoritários e que querem combater, que querem destruir a democracia e usam esse argumento da corrupção como lobby para chegar ao poder. E, na verdade, eles usam esse lobby mas para poder implementar a corrupção. Ele acusa o outro daquilo que ele é. Então, essa é a grande estratégia desses grupos autoritários. Né? O Hitler ele subiu, ele ascendeu o poder, assim como o Mussolini ascendeu o poder na Itália, o Hitler na Alemanha, com um discurso de combate à corrupção. Olha que coincidência, né? Então, mas é importante a gente bater nessa tecla. Bolsonaro representa o que tem de mais corrupto na política brasileira, porque ele é do Centrão. Ele não fez uma aliança com o Centrão. É um erro dizer que o Bolsonaro se aliançou com o Centrão, que ele comprou o Centrão, que ele alugou o Centrão. É errado, ele é do Centrão. Ele veio do Centrão. Todos os partidos que ele passou, do PTB, do PP, né, do PSC, todos esses partidos são hoje os grandes partidos do Centrão. E eu vou deixar para o José Trindade, a cereja do bolo, para falar do que é o esquema do orçamento secreto
né, que está em vigor hoje, né, e que vai drenar mais de 30 bilhões de dinheiro público. Isso é 5 vezes mais o orçamento de toda a campanha eleitoral, que todo mundo critica, inclusive nós criticamos. Nós temos que ser contra 6 bilhões de reais para a campanha eleitoral. Mas o Bolsonaro está despejando 30 bilhões para os seus apadrinhados políticos do Centrão, para investir nas suas obras superfaturadas e, o pior, sem fiscalização dos órgãos de controle, porque a legislação ela obriga a você prestar conta desse modelo de orçamento somente depois que ele foi gasto. Né? Ou seja, não tem lá, não aparece em lugar nenhum esse recurso para onde ele vai. Só no final, quando for gasto, quando já tiver feito, né, o estrago, né, e compras de toda sorte de produtos superfaturados, né, e desvio de dinheiro público, é que vai aparecer, pelo menos a gente espera que apareça, aquilo que foi gasto com esse dinheiro. E já falando disso, quero trazer aqui para efeito ilustrativo aqui, né, só o caso do tratoraço, né, que é um caso que tem relação, inclusive, com a questão do orçamento secreto. Olha a quantidade de tratores que foram comprados para entregar para aliados políticos, né? Isso aí foi orçado na primeira compra, só na primeira compra foram 89,8 milhões no apagar das luzes do ano passado. Foram 2.900 máquinas. Aí vocês vão dizer assim, mas isso é para agricultor, isso é para agricultor familiar e tal, que precisa. Pessoal, a gente está falando aqui de 600 escavadeiras hidráulicas. A gente está falando aqui de 500 motoniveladoras, 1.200 pá carregadeiras, 600 retroescavadeiras. O Glailson, que é engenheiro agrônomo, sabe que o agricultor ele usa um trator de, no máximo, 50 CVs, no máximo 100 CVs. A gente está falando aqui de trator pesado, né? E aonde ele usa o dinheiro, sabe de onde? Do programa de fomento rural voltado para famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza no período da pandemia. Ele usou um recurso que era para destinar, sim, para o agricultor, especialmente para o agricultor familiar, para comprar máquinas que não tem nada a ver com a agricultura para entregar para os seus apadrinhados políticos. Isso só foi descoberto porque houve uma investigação da Folha de São Paulo que chegou nesse resultado, que chegou nesse gasto. E pasmem, vocês pensam que eles ficaram intimidados? Não. 16 de maio de 2022, com essa mesma rubrica, eles pediram mais 1,2 bilhões para a compra desses tipos de tratores. Né? Então, isso aí já é o derrame do orçamento secreto para beneficiar os seus apadrinhados. Tá? Aí, pessoal, tem o esquema do lobby dos pastores do MEC, né, que foram 127 vezes lá no Ministério da Educação para fazer lobby e cobrar de prefeitos aquilo que era para ser executado já há mais de 5 anos atrás. Obras que estavam paralisadas, os prefeitos cobrando a continuidade das obras, e agora, para executar essas obras, o governo, através do seu ministro da Educação, né, que foi, inclusive, exonerado do cargo, que foi o Milton Ribeiro, né? Tem que pagar agora para os pastores, gente. Agora tem que pagar para os pastores, né? Como a gente pode ver aí várias matérias na imprensa. E aí eu queria colocar aqui, só para ilustrar aqui esse outro esquemão no MEC, né? E aí vou botar um vídeo aqui rapidinho para vocês verem como que né? Como que foi feito, né? Esse esquema de cobrança de pastores lobistas para a execução das obras que já estavam previstas no orçamento. Quero mandar, neste momento, um grande abraço ao meu amigo prefeito de Salinópolis, o Cacá, e dizer que nós vamos estar lá agora dia 2. Dia 2. O ministro da Educação, Milton Ribeiro, e os pastores Gilmar Santos e Arilton Moura comandaram um evento de atendimento a prefeitos na cidade de Salinópolis, no Pará, no dia 2 de julho de 2021. Vamos dar início a este evento e, para compor a nossa mesa oficial, convidamos o ministro de Estado da Educação, Milton Ribeiro. Exemplares de uma edição da Bíblia Sagrada foram distribuídos durante o evento oficial do Ministério da Educação.
As Bíblias, no entanto, traziam encartes de fotografias do ministro da Educação e dos pastores Gilmar Santos e Arilton Moura. O Estadão teve acesso a uma das Bíblias confeccionadas para aquela ocasião. Logo na contracapa e na página seguinte estão presentes as imagens do pastor Arilton Moura, do pastor Gilmar Santos, do ministro Milton Ribeiro e do prefeito de Salinópolis, Cacá Sena. Na capa da Bíblia, o nome da igreja do pastor Gilmar Santos, o Ministério Cristo para Todos, da Assembleia de Deus, em Goiânia. Na contracapa, uma foto do pastor Gilmar Santos vem com um texto de apresentação. E na segunda página, mais 3 fotos. Primeiro, a do ministro Milton Ribeiro. Depois, a do prefeito de Salinópolis, Cacá Sena. Por último, a foto do pastor Arilton Moura. No texto, há um agradecimento a Milton Ribeiro por ter, entre aspas, construído uma comunhão especial com o pastor Gilmar Santos. E também um agradecimento ao prefeito da cidade de Salinópolis, Cacá Sena, abre aspas, pelo patrocínio na confecção dessas Bíblias. Fotografias oficiais do MEC e um vídeo da prefeitura de Salinópolis registraram as Bíblias ainda no plástico, nas mãos de convidados e nos assentos vagos. O Estadão procurou o prefeito e o ministro para que explicassem quem pagou pelas Bíblias e se foi um pré-requisito para a realização do evento, que reuniu dezenas de prefeitos no Pará. O MEC e o prefeito não responderam aos contatos. Depois do evento, porém, o prefeito conseguiu recursos do MEC para a prefeitura. Ainda no ano passado, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação aprovou a construção de uma escola na cidade de Salinópolis. Foi firmado um termo de compromisso no valor de R$ 5.800.000. Em dezembro, o Fundo Nacional fez um empenho, quer dizer, reserva, de um valor de R$ 200.000 para a obra. A edição foi feita pela Igreja Ministério Cristo para Todos, um ramo da Assembleia de Deus, que tem uma gráfica em Goiânia. Segundo fontes que não quiseram se identificar, a impressão teria sido de 1.000 Bíblias ao custo de R$ 70 cada. Na semana passada, o jornal O Globo publicou relatos de prefeitos confirmados pelo Estadão que disseram ter recebido pedidos de propina de pastores do gabinete paralelo do MEC que exigiam a compra de livros e de dinheiro para igrejas em troca de liberação de verbas destinadas à construção de escolas e creches. O Estadão publicou ainda um relato de um pedido de pagamento de 1 quilo de ouro para garantir o repasse dos recursos. E como é que era a conversa exatamente? O que o pastor pediu, né? E era em troca do quê? Certo? Entendi. Salinópolis, no Pará, não foi o único caso em que os pastores Gilmar Santos e Arilton pediram a compra de Bíblias, segundo a investigação do Estadão. O prefeito de Bonfinópolis, Goiás, professor Kelton, do Cidadania, relatou à reportagem que, no encontro no início de 2021, o pastor Arilton Moura pediu R$ 15.000 para custear despesas em Brasília e a compra de Bíblias para liberar recursos no MEC. Os prefeitos de Luiz Domingues e de Bonfinópolis disseram que não aceitaram as propostas. Falando, mas gente, se você quiser contribuir com a minha igreja, eu estou construindo, se você quiser, faz uma oferta para mim, uma oferta para a igreja, você vai comprar 1.000 Bíblias, no valor de R$50, a gente vai distribuir essas Bíblias lá na sua cidade, e esse recurso eu quero usar para a construção da igreja. E você vai ter fazendo isso, você vai me ajudar também a estar conseguindo recursos para você do Ministério. A existência de um gabinete paralelo no Ministério da Educação foi revelada pelo Estadão no dia 18 de março,
com os pastores Gilmar Santos e Arilton Moura definindo a agenda do ministro e fazendo a intermediação com prefeitos que buscam recursos. Então, esses pastores, o Arilton Moura, né, e o Gilmar, eles estão sendo investigados, inclusive, pela Polícia Federal. Bom, aí tem um outro esquema também da vacina, que o José já colocou, né, que foi denunciado pelo servidor público efetivo do Ministério da Saúde, né, o Luiz Ricardo Miranda, para a CPI da Covid. Né, um esquema de cobrança de propina de $1 em cada vacina comprada, de um total do primeiro lote de 400 milhões de vacinas. 400 milhões do primeiro lote. Né? A gente sabe que foram mais de 1 bilhão de vacinas compradas. E olha só, a AstraZeneca, a vacina da AstraZeneca que foi oferecida para o governo brasileiro a $3,5, tá? Foi negada pelo governo Bolsonaro. Teve toda aquela discussão do Bolsonaro contra a vacina, porque a vacina vai virar jacaré e não sei o que mais. E, na verdade, ele estava por trás, articulando, junto com o seu ministro, né, à época, que era o Barros, que hoje é o líder da bancada do governo hoje no Congresso, né, que é como é o primeiro nome dele? O Ricardo Barros, que é do PP, inclusive, que é o líder da bancada do governo hoje. Estavam negociando a vacina, pessoal. Olha lá, $15,50 por trás. Ou seja, ele superfaturou a vacina 5 vezes mais o valor que foi oferecido pela AstraZeneca inicialmente. Então, e acho que por fim, né, o caso mais pitoresco de todos, né, foi o esquema da mamata das Forças Armadas, né, que a gente viu aí, o José também já colocou. Vou colocar aqui na tela, né, o que esse pessoal está comprando lá para as Forças Armadas. Faz a conta aí, faça uma conta aí. 714.700 quilos de picanha, estimado no valor de 45 milhões de reais. 15 milhões de reais em leite condensado. 66,5 milhões de filé mignon e salmão. 80 mil bonecos do Rambo. Bicicleta Patriato, que chegou a 26,3 mil reais a unidade. Uma bicicleta que custa 26 mil reais. Né? A soma disso deu um gasto de 9,9 milhões de reais. 26 mil licor para o Centro de Lançamento de Alcântara. Reforma dos quartéis com dinheiro do combate ao incêndio na Amazônia. 35 mil comprimidos de Viagra. 3,5 milhões em próteses penianas. Né? Remédio para calvície. Pessoal, por aí vai. Né? Eu fiz uma conta aqui, só aí são 200 milhões de reais gastos com coisas supérfluas, né, para as Forças Armadas. O que é isso? Não é corrupção? Então, isso aí é a compra dos militares, né? Tem mais de 30 mil militares hoje ocupando cargos de comando. Então, isso é corrupção. Né? Então, os casos são muitos. Né? E aí o Bolsonaro, para finalizar a minha fala, ele, para deixar o governo dele sem corrupção, o que ele faz? Ele manipula a lei de acesso à informação. Acho que isso é muito importante a gente mencionar. Né? Ele tentou, por várias maneiras, burlar a lei de acesso à informação, colocando em sigilo de 100 anos informações, como, por exemplo, do cartão corporativo dele, onde ele gasta milhões com essas compras de supérfluos, né? Com gastos que hoje não podem ser investigados por qualquer cidadão que tenha acesso ali ao portal da transparência. Então, isso foi uma conquista que foi garantida no governo do 2012, acho que o governo do Lula. Né? A obrigatoriedade de todos os governos, federal, estaduais e municipais, de colocar suas contas para todos terem acesso. Isso é uma exigência legal. E o Bolsonaro está burlando isso. Ele emitiu decretos
impedindo o acesso às informações, né? Por exemplo, em 2019, ele tentou ampliar, inclusive, olha só, ampliar o rol de pessoas autorizadas a classificar como informações públicas, como secretas e ultrasecretas, por meio do decreto 9.690 de 2019, as informações que estariam disponíveis no portal da transparência. O que antes era restrito a um pequeno número de cargos de comando no governo federal, como é o caso do presidente, o vice-presidente, os ministros, passou a ser generalizado para diretores, gerentes, cargos de segundo e terceiro escalão, né? Só que esse decreto ele caiu por conta do Supremo Tribunal Federal que derrubou esse decreto. Em 2020, já no contexto da pandemia, ele editou uma outra medida provisória, a número 928 de 2020, que suspendia o prazo da Lei de Acesso à Informação, alegando que havia um regime de teletrabalho e que isso impediria que pudessem postar, né, os servidores pudessem postar isso no portal da transparência e nos espaços públicos dos gastos públicos. Ou seja, manipulação da lei para poder manter em sigilo os seus esquemas, né, suas fraudes. E, por fim, a questão da manipulação da Polícia Federal. Bolsonaro trocou 4 ministros, gente. Trocou 4 diretores gerais da Polícia Federal. Né? Ele trocou o Valeixo, que foi indicação do Moro, porque ele estava investigando, a Polícia Federal estava investigando os filhos dele lá no Rio de Janeiro, os seus esquemas, né, da rachadinha, trocou o Valeixo. Depois ele colocou quem? O Ramádio, que é amigo da família, amigo dos filhos dele. E agora ele coloca o Márcio Nunes, né, que é, inclusive, apoiado pela bancada da bala. Né? Então, ou seja, manipulando a Polícia Federal para evitar investigações do seu governo e dos seus filhos, né, lá no Rio de Janeiro. E aí, pessoal, tem o caso do Aras, né, que foi colocado lá no Ministério Público, né, à frente do Ministério Público, que é um camarada que ele é um arquivador geral hoje dos processos que chegam contra o Bolsonaro, né, tem a questão da carta, né, ao CDE, que foi enviado pela Anistia Internacional e a Transparência Internacional, denunciando a manipulação dos órgãos de controle do Brasil pelo bolsonarismo, pelo Bolsonaro, para evitar que o governo seja investigado, né, e por aí vai. Então, a gente tem hoje o governo mais corrupto do Brasil. Eu arrisco dizer que em todos os ministérios hoje você tem um derrame de dinheiro público e hoje também a questão do orçamento secreto, que o José vai falar um pouco mais, sem dúvida o maior esquema de corrupção hoje, de compra de votos, compra de parlamentares, institucionalizado, né? Ele institucionalizou o mensalão, né? Que é aquele tal do mensalão lá atrás, que era um esquema de corrupção. Ele pegou o mensalão e transformou isso em política, transformou isso em legalidade, digamos assim. Bom.